E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o fechamento Sport TV, falando tudo sobre a grande vitória do Verdão em cima do Ceará, galera. Palmeiras saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada com gols de Flaco Lopes e Vitor Roque. Placar 2-1 para o nosso Verdão no Allianz Parque. Palmeiras que chegou a 36 pontos e se mantém na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Deu um jogo super importante pro maior rival, a torcida foi lá, se manifestou, aconteceu o que aconteceu na madrugada e hoje foram capazes de reverter um resultado que era negativo até... Não tava jogando bem, não. Mas ganharam. Essa é a situação. O Palmeiras não fez um grande jogo, não. Mas eu venho falando do Palmeiras, Dena, há muito tempo. Dena, eu venho falando do Palmeiras há muito tempo. O Palmeiras tem um time, não é pra ficar, poxa, é assim, todo mundo já sabe. O forte do Palmeiras, muitas vezes bola no Everton, bola longa, no Flaco, sabe, aquela invertida de aquelas bolas longas. O Palmeiras tem um time técnico, o Palmeiras tem que começar também a jogar com bola no pé também. Tem que começar a jogar com bola no pé. As equipes já sabem como joga o Palmeiras. Sabe? Já sabe quais são as cartas do Palmeiras. O Palmeiras tem que ter, os jogadores que tem, tinha que ter muito mais possibilidade, muito mais opções para contra-atacar, para atacar, bola no pé, sabe? E, ao meu modo de pensar, o Abel, com a inteligência dele, não é à toa, que é o maior vencedor da história do clube como treinador, esse cara com certeza tá vendo o que tá acontecendo e vai. O segundo tempo, Flaco e Maurício, pra mim, eles fizeram a diferença no jogo. Flaco, Maurício e o Vitor Roque. E digo mais, já passou da hora dele dar oportunidade para jogar Flaco e Vitor Roque. Eles se completam. Finalmente ele colocou o Flaco e não tirou o Vitor Roque. E não tirou o Vitor Roque. E o que aconteceu? Ganharam e viraram o jogo. Eles se completam. O Vitor Roque sai da área, o Vitor Roque dá profundidade, o Flaco ganha as bolas no alto, o Flaco é capaz de segurar uma bola também por causa do corpãozinho que ele tem. Acho que você concorda passou que, da hora. O Palmeiras, obviamente, não está jogando aquilo que pode pelos jogadores que tem. Não é por falta de tentativa na escalação, né? Que o Abel já tentou de quase tudo na escalação, né? E tem uma transição aí também, né, Rizek, do Palmeiras, né? O Palmeiras está numa fase... Assim, se o Abel vai conseguir fazer esse time jogar da forma que o Palmeiras já jogou na época do Felipe Melo, por exemplo, um time extremamente vencedor, se ele vai conseguir fazer isso... Agora você puxou sardinha pro Felipe. Não, mas porque o Palmeiras da geração do Felipe foi um Palmeiras que ganhou tudo, pô. E aquele Palmeiras também não encantava, não. Aquele Palmeiras era esse que o Felipe Melo falou. Aquele Palmeiras de Rony, por exemplo, que o Everton dava o chutão lá e o Rony brigava e os caras Veiga e companhia ganhavam essa segunda bola e aí fazia o gol e pressionava o adversário o tempo todo. O Palmeiras não tem mais essa característica. O Palmeiras não tem mais o Rony que faz isso. Então, mas aí a minha impressão é o seguinte: houve meio que uma decisão que esse modelo se esgotou no ano passado, não conquistaram no ano passado. Precisamos qualificar tecnicamente em 2025. Qualificaram. Chegou o Paulinho, que se machucou. O Palmeiras trouxe, gastaram 150 milhões no Vitor Roque. Houve uma expectativa. Felipe Anderson. Mas perdeu a peça principal. Eu diria que talvez os dois. Duas. Mas, assim, perdeu o coração do time, que pra mim o coração do time era o Richard Rios. Principalmente os últimos jogos antes de ser vendido assim, no Mundial, aí quando, assim, o que esse menino estava fazendo no campo era brincadeira. Você concorda que houve um movimento esse ano de não bastar a cabeça fria, não bastar a luta, de jogar mais, de trazer jogadores que decidissem mais, e não está rolando até agora. Sim. E ainda perdeu alguns, né? Você pega o Veiga, que é um jogador extremamente técnico, que vê uma fase incrível no Palmeiras. Hoje você vê que o Veiga perdeu a posição para o Maurício, Exatamente. que talvez seja o mais regular do campeonato. Depois que saíram Estevão e Richard Rios, que para mim eram os melhores jogadores do Palmeiras, o Maurício junto com o Piquerez, eles são os mais regulares. O Palmeiras está mudando o jeito de jogar, não no desenho, tanto no desenho, mas está invertendo algumas dinâmicas de saída. O Palmeiras saía jogando sempre com um lateral e dois zagueiros. Hoje ele solta os dois laterais ao mesmo tempo, o volante volta um pouquinho para sair jogando. Hoje foi o Aníbal, já foi o Martínez. Agora não está funcionando. Aí eu tô com o Felipe. Eu acho que o repertório ofensivo do Palmeiras poderia ser maior. Mais jogadas combinadas, mais ataque à última linha do adversário, coisas que o Palmeiras poderia fazer e ainda não faz. Mas o que encanta no Palmeiras, não é um time encantador talvez pela estética, mas eu acho que é encantador você passar 5 anos
mantendo o seu nível de concentração e de competitividade no mais alto possível, a ponto de ninguém duvidar que o time vai ficar até o final do campeonato brigando pelo título. Eu acho que vai acontecer de novo. O jogo hoje, sem sacar no primeiro tempo, era um negócio assim horroroso num nível raro. Você fala assim, um jogo do Palmeiras, um jogo de Série A, no nível que foi o primeiro tempo de hoje, é muito difícil. E você não esperava, pela semana e pelo que rolou, inclusive, na academia ontem, que fosse já um dia tenso para o time hoje? Tenso, sim, mas não tão... Assim, o Palmeiras não estava nada à vontade, essa sensação que dava no primeiro tempo. E ele toma o primeiro gol, que é um gol daqueles que quando você olha, você fala assim, é porque hoje não vai. A fase tá ruim. O cara acertou um chute, o Lourenço, golaço absurdo na primeira finalização do Ceará. Pano, é que assim, os caras, no local onde eles estavam dormindo, rolou um atentado. Não, essa madrugada. Claro que isso tem peso. Eu fico até mal, me sinto até... Como é que eu vou cobrar os caras, os profissionais que estavam dormindo e foram atirar bomba lá onde... Não, é uma questão de cobrança, é uma questão só de análise, sim, né? Mas, assim, é o nosso papel. É o nosso papel analisar, dizer que jogou mal hoje. Por outro lado, também é o nosso papel ponderar isso, cara. Olha a semana... Mas saiu do buraco. Eu falo do mental deles. Força mental. Teve força. É por isso que eu falo do mental. Volto a dizer, o mental do Palmeiras é incrível. Quando o Palmeiras jogou dando espetáculo desde que chegou o Abel? São raros os jogos que é um time... Exato. Sei lá, tu pega o Flamengo, que é um jeito diferente. Esse é o estilo do Abel. Vai ser assim para sempre. O Palmeiras, para mim, enquanto eu joguei, foi o time mais difícil de jogar. É o estilo do Abel? É o estilo do Abel. É o estilo do Abel. Não vai, tipo... É o estilo dele. Mas herdou algumas coisas também, Sobis. Porque em 2018, quando o Palmeiras sai campeão brasileiro, ficou com o Felipão, ele fica mais de um turno sem perder. E era assim... Era a zaga, mais um na frente da zaga, ganhava de 1-0, não tomava gol, time super, mega competitivo. Aí depois me chega o Luxemburgo no outro ano, em 2020 chegou o Luxemburgo, e o Luxemburgo fez o time jogar um pouco mais, mas assim, herdou principalmente a forma defensiva de jogar, um time bem coeso dentro de campo, e manteve também. Depois chegou o Abel, que gosta disso, herdou algumas coisas e fez algumas mudanças, mas assim, o time, o Palmeiras é isso. Você pega alguns times, por exemplo, como o Cruzeiro. O Cruzeiro ataca, principalmente no início do jogo, o Cruzeiro vai e ataca, tem bola. O Vasco, hoje com o Diniz, é um Vasco que tem bola no pé, cria jogadas e tal. O Palmeiras é um time muito competitivo, dificilmente vão fazer gol no Palmeiras. Outras equipes aproveitem a oportunidade que estão tendo, porque vai passar essa fase, porque o Palmeiras é um time, sobretudo defensivamente, muito coeso, são muito bons defensivamente, e é um time que ultimamente tem tomado gols nos jogos. Perguntei, insisti, dei ênfase, né, se é o estilo do Abel, porque o Abel é o treinador mais bem pago da América do Sul, é o maior treinador, o mais vitorioso da história do Palmeiras. O que a gente espera de um cara desse patamar é que ele tenha diferentes repertórios, né? Eu acho que ele está tentando mostrar que ele tem, é que o time realmente, junto com ele, esse ano não conseguiu. Parece que o Palmeiras está lá embaixo. É que ele tem um perfil... O que é demais, um time que não está jogando bem e está nas cabeças do Campeonato Brasileiro. É que ele tem um perfil que ele joga para ganhar, ele não joga para dar espetáculo. É isso, o Palmeiras joga para ganhar. Quando eu joguei, o pior time para se enfrentar é o Palmeiras, porque taticamente o Palmeiras nunca vai jogar nota 9, mas ele vai ficar no seu 7 ali, e a regularidade, o Brasil é assim. E também é importante falar da torcida ali, os vândalos, que não vão eles acharem que o Palmeiras ganhou porque eles fizeram isso. Exato. Porque sempre acontece isso nos clubes, quando a torcida invade, no outro dia o time ganha, eles acham que foi por causa desse movimento deles. Não foi não, tá, galera? Isso não é legal, não. E uma vitória importante, uma resposta importante, né? Lá no Sul... Pós-jogo, depois de uma eliminação, para todos os clubes que passam por essa fase, o jogo seguinte ele é muito importante, né? Lá no Sul é muito engraçado que aí tava... o Corinthians tirou o Palmeiras, e aí, conversando entre amigos, e os caras... É sério que a torcida do Palmeiras está reclamando do Abel? Claro que é a torcida do Palmeiras cobrando o Palmeiras, que é a sua história. Mas quando pega os times do Sul lá, os caras falam... Tudo que a gente queria é estar vivendo isso que o Palmeiras está vivendo. Já há alguns anos já. Não, não é recente, né? A boa fase do Palmeiras não é recente. Tem uma clara divisão. Não existe uma só torcida do Palmeiras, né? As críticas mais pesadas, elas vêm da organizada, com quem há hoje um racha forte da atual presidente, e o Abel é um símbolo da atual gestão do Palmeiras, tanto que quarta-feira você estava lá, parte do estádio vaiou a própria organizada. Uma então, parte...
É pequena, mas uma parte importante. Sim, então assim, há muitas torcidas do Palmeiras e há muitas questões que vão além só do descontentamento com o time, porque... e acho que isso eu estou aqui especulando, porque eu não sei quem fez o atentado, mas eu diria que são os primeiros suspeitos, inclusive, dado o modus operandi, como funciona o futebol brasileiro. Assim, não quero ser leviano, não quero acusar, mas assim, hoje foi o segundo pior público do ano, do Palmeiras, há esse desânimo, e acho que, inclusive, esse ambiente de parte do estádio vaiar parte do estádio, afasta a gente do estádio, não tem uma unidade, assim, não tem... Foi muito estranho o que rolou quarta-feira lá. Foi. Que a torcida vaiar parte da torcida e... Agora, 27 mil presentes, o time está nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras... Foi o melhor na Libertadores? Foi o melhor da primeira fase da Libertadores, chegou... nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, que eu acho que era onde dava para chegar mesmo, poderia quase... Então, assim, o que está fora da curva no ano? Teve 2 eliminações pro Corinthians, e aí pesa, cara. Mas foi o que nós falamos, cara. Olhando com essa cara, foi o que a gente falou, pesa muito. Com essa, isso, pesa, olhando pra minha cara com... Pesa muito. Cara, mas é isso, olha cara. E não conseguiu fazer um gol no Corinthians. É isso. Conseguiu fazer um gol no Corinthians. E no último jogo... Muito por sua culpa. Não, muito minha culpa nada, amigo. Tinha acontecido Muito minha culpa. E digo mais, o último jogo, o Corinthians entrou lá na Allianz Parque e competiu, parecia que estava dentro de casa. E a torcida do Palmeiras, até o minuto 40 do segundo tempo, eles não pararam de gritar e apoiar o Palmeiras. Até o minuto 40 do segundo tempo. No minuto 40 eles pararam e começaram a manifestação deles. Eu entendo porque eu sou torcedor. Quando eu tô dentro de casa, eu sou torcedor, eu corneto pra caramba, fico chateado quando o Fluminense perde, quando o Palmeiras... Fico chateado muito. Então eu entendo o torcedor perder pro seu maior rival e fazer o que fez no estádio. Agora, obviamente que aqueles vândalos ali têm que pagar por isso, porque aquilo dali é crime. Mano, nunca tinha acontecido o Palmeiras perder um mata-mata fora do estadual pro Corinthians. Nunca tinha acontecido dois mata-matas num ano de... eliminação para o Corinthians, então é uma coisa grande, é claro que é uma coisa grande. E o Palmeiras que se vire com isso, agora para dar a volta na temporada, né? Agora, o problema disso é as pessoas acharem que por causa das 2 eliminações contra o Corinthians, o Palmeiras é mal gerido e o Corinthians é bem gerido. Perfeito. Porque não é. O Palmeiras tem uma excelente gestão. Eles erram também. Mas é muito melhor que a do Corinthians. Aliás, é muito melhor do que a dos rivais paulistas somados. Cara, ontem estava sendo empichado. Talvez é a melhor do Brasil, né? Eu acho melhor do Brasil. Gestão não cabe na mesma frase. Né? Mas o futebol te proporciona isso. Por isso que Como ele é o esporte em que a minoria dos ataques se transforma em gol, né? Diferente do vôlei, do basquete, às vezes você começa a ver distorções como essa. O Corinthians mereceu completamente a vaga pelo que ele fez no campo nos 2 jogos. Mas quando você olha para o clube, talvez isso deixe o torcedor chateado. Fala, pô, mas não dizem que o meu clube é mais bem gerido, mais bem administrado, mais rico. E é tudo isso. Mas isso nunca foi garantia de vitória, ainda mais no clássico. E o Corinthians e Palmeiras não terminou. O Palmeiras está contratando o Carlos Miguel, cara, ex-goleiro do Corinthians. Ele vai ter que ser... Pensei na parada. Fala o que você tá pensando. Não, que ele vai ter que ser bem instruído antes se isso concretizar a contratação. Primeiro, um ótimo goleiro. Eu acho que é um ótimo goleiro, acho que é um bom goleiro, que ele pode dar certo se caso se concretizar a contratação dele. Só que ele tem que ser instruído na hora da apresentação dele. Porque já viralizou nas redes sociais, e as redes sociais, diga-se de passagem, essa semana, eu acho que tanto eu como o Felipe Melo sentimos o carinho do torcedor, né? Maravilhoso. Sobrou pra mim. Né, Sobs? Na nossa opinião aqui, sobrou pra O carinho do torcedor corintiano nas nossas redes sociais, ele tem que ser bem instruído na hora da apresentação dele com a camisa do Palmeiras, né? Porque viralizou um vídeo, né? Quer mostrar esse vídeo aí? Tem um vídeo? Tem. Mas se viralizou, a gente do tem. cara. Eu tô falando não é pra mostrar, não, mano. Eu só tô falando porque... Não, mas quem tá em casa tá curioso. Mas tá que curioso, vídeo é esse, eu sei que quem tá em casa tá curioso. Eu não sei que vídeo é, eu quero ver. Eu não sei que vídeo que é. Eu quero ver. Não sei o que eles estão falando. Mas eu quero, é sério. Vamos ver. O vídeo é esse daqui, ó, pode rodar. Eu não tinha visto mesmo. Tá rindo, né, Rizek? Ai, jogador. Não foi eu cantei, Tá cara. rindo, né, Rizek? Rizek tá rindo. Jogadores de futebol, meu Deus do céu. Ele que cantou, cara. É aquela média, né? Se eu for fazer uma média, Sobs. Mas tem que pensar muito quando vai fazer média, cara. Tem média que não precisa fazer, o mundo dá voltas, cara. Se você fosse... Me dá um suador, cara. Se você fosse o Carlos Miguel... Eu não vinha.
Depois de falar, eu não vi. Apresentando no Palmeiras. É a bom. sua apresentação no Palmeiras. Ô, Carlos Miguel, você poderia falar o quê sobre aquele vídeo que viralizou, você cantando a música, né, do torcedor rival, Palmeiras não tem mundial e tal. O que você tem a dizer ao torcedor do Palmeiras? Então, eu tinha bebido um pouco. É simples, foram 4 cervejinhas. Empolguei. Aí, pô, eu acabei empolgando, mas não foi de coração, não, foi da boca pra fora, eu nem lembro. A experiência. É. Mas não enganou. Não enganou. Foi bom, mas não enganou. Mas fica por ali, sai fora. É uma brincadeira. Quando eu falei do tapa na cara lá, depois eu vim passaria pedir mal. desculpa e também não Eu enganou. passaria mal, ia falar que não comi nada e sair Mas desmaiando. pelo aspecto técnico, o Palmeiras já tem 2 grandes goleiros. O Everton e Lomba. Traz o Carlos Miguel. Tá pensando no futuro? Claro, idade. É, mas vai brigar pela 35. titularidade. Ele é muito bom goleiro. Vai brigar pela titularidade. 26 porque, anos. principalmente pelo momento do Everton. Eu acho o Everton um goleiraço. Mas vive um momento de altos e baixos. Não tem aquela regularidade que o fez realmente ser um dos maiores goleiros que tem. E da sociedade que é futebol. natural a transição, né? E Completamente chacoalha a estrutura. Completamente natural, pô. Não é nada contra o Everton. Não, e que é você bom precisa essa olhar pra competitividade. frente. Pô, por exemplo, eu achei que contra o Corinthians ele pegou muito o Everton. Pegou inclusive um pênalti do Corinthians na Neoquímica, né? Eu acho que não passa por ele a eliminação. Mas eu acho que chacoalha a estrutura, principalmente, porque tá vindo um goleiro que vem, né, com peso já, vem de fora. E o Palmeiras está há muito tempo com os mesmos goleiros ali. Parece que tá tudo legal, sabe? Parece que tá tudo legal. Quando vem um goleiro novo, daqui a peguei seu pouco... ponto. Por exemplo, o Lomba não é uma ameaça ao Não, Everton. agora Carlos Miguel é tem uma ameaça. competitividade. Mas o Lomba também não tem ameaça. Perfeito. Então acho que vai mexer uma Vai estrutura. chegar um goleiro que vai brigar. E foi quando o Palmeiras tinha, na minha época do Palmeiras, tinha Jailson e o nosso querido Fernando Praz. E chegou o Everton. Mexeu com a estrutura geral. Exato. Agora não sabia quem era o primeiro, não sabia quem era o segundo, não sabia quem era o terceiro, todo mundo treinando pra caramba, competitividade a 1000. natural, Isso vai isso acontecer, aí. natural, super natural. E tem Faz também, parte da eu acho que, gestão isso, né? eu acho que também tem um sinal. O Palmeiras tem contratado os substitutos dos seus jogadores antes de perder os jogadores. O Facundo chegou antes do Estevão sair, mas ele já era o substituto do Estevão. Já chegou? Eu acho que ele não tá jogando mal ainda. É isso, vai lá. O Evangelista chegou antes do Richard Rios sair. Então, é um método do Palmeiras buscar. Não estou dizendo que o Everton vai sair, mas o Lomba talvez deixe o clube daqui a pouco tempo, num curto prazo, e aí os dois vão ter uma O disputa direta ali. Giai, na sequência saiu o Mike. Giai com o Marcos Rocha e Mike. Bem Mas a lembrado, pergunta é, você acha... Demorou Bem jogar lembrado. e agora ele tá bem, o Geai. Giai. Ele Não, demorou bem a se lembrado porque a adaptar. gente falava há pouco de projeto. E assim, o Palmeiras, cara, você pode criticar o que quiser, mas tem uma lógica da Bruno maneira como as Fux coisas é um são zagueiro. Não, eles pra são ser muito titular. inteligentes. Perfeito. Agora a pergunta é, ele vai sair lá da Inglaterra para voltar pro país para ser reserva? Cara, Claro lá- que não. Mas lá ele nem jogou praticamente. Mas tudo bem, mas tá na Inglaterra, muito mais fácil continuar por lá, com certeza, pro grande goleiro que ele ele vai ter oportunidade lá. Ele tá vindo para cá porque, assim, não tenho dúvida alguma de que alguém do clube deve ter ligado para ele, não sei se o Abel ligou para ele, se o diretor, se a presidente ligou para ele, e falou, olha, você vai vir para cá e se você estiver bem, você vai jogar, pô. Não tem as dúvidas disso. Vai ter competição dentro do elenco. Provavelmente Ele é um falaram goleiro isso. que não tem 40 jogos na carreira, tá? Num time principal. Que Então, isso assim, é a gente está importante. falando de talento e potencial. Isso ele já deixou claro que ele tem. Potencial. Para se consolidar como um grande goleiro, aí ele vai precisar ainda dar alguns passos que outros já deram. E tem um outro detalhe que é importante falar em relação ao Carlos Miguel, a forma que ele saiu dos clubes que ele jogou. Ele não saiu dos clubes que ele jogou de forma amigável. Sempre saiu com algum asterisco, sempre saiu com algum problema. Eu acho que essa é uma grande defesa para ele no Palmeiras. Ele saiu com a torcida do Corinthians pistola. Ele não Pistola. criou, é um Não criou ponto laço. positivo porque ele não criou uma Esse identidade. vídeo, inclusive, era de Ele quem, não era de criou quem um queria vínculo. criar um laço e não deu Ele tempo não de conseguiu criar. Entendeu? Isso aí é um ponto positivo para ele. Verdade. Nesse cenário dessa possível vinda dele pro Palmeiras. Ó, vamos ouvir o Abel e o Flaco sobre a noite de terror que o Palmeiras teve nessa madrugada com os atentados na academia de futebol. Bora. Cara, personalmente eu acordei na madrugada com isso, mas acho que, cara, eu acho que é uma falta de respeito, mas assim, cada quem tem a consciência do que faz, a gente tá tranquilo, vai continuar fazendo o nosso trabalho, a gente vai falar dentro do campo, não sabemos se foi torcedor, se não foi torcedor, então a gente não pode falar sobre isso. E a gente só a falar dentro do campo. Temos um grande jogo agora
por Libertadores. Temos muita coisa para não se preocupar antes disso. Quando chegar a casa, hoje vou perguntar, as minhas filhas vão me perguntar o que é que se passou. Hoje correu tudo bem, mas é difícil justificar às minhas filhas o que se passou há 3 ou 4 dias atrás. Elas estão aqui comigo já há muito tempo e não entenderam. É difícil explicar para elas porque é que o pai foi xingado, a torcida. Mas como hoje é dia dos pais, elas seguramente que me vão presentear e abraçar, como sempre fazem. E como elas já disseram publicamente, quando o pai ganha é do Palmeiras, quando perde é delas. E eu já disse várias vezes, tenho um carinho e um respeito muito grande pelos torcedores, tenho um carinho e um respeito muito grande pelo Palmeiras e jamais serei um problema dentro do Palmeiras. Este meu foco é total e absoluto ajudar os nossos jogadores. É verdade, temos um histórico juntos e um respeito, ele é mútuo entre mim e os torcedores, são 20 milhões de torcedores, ganhamos e perdemos juntos, sem dúvida nenhuma, mas eu quero que vocês saibam que o meu foco, eu estou aqui pelos nossos jogadores, eu estou aqui por este clube, estou aqui por esta camiseta, isso é que é o mais importante agora. O meu futuro será decidido no momento certo e sempre com total e máximo respeito por aquilo que for o melhor para o Palmeiras. Você desculpa a insistência, você aí que está em casa, é que aqui está um apresentador que não quer dar essa notícia num programa. Eu não quero abrir um programa sobre uma tragédia. E a gente está muito próximo dela. De um mês para cá, teve as ameaças aos jogadores do esporte, ameaças claras aos jogadores do esporte. A campanha do esporte é horrível a campanha do esporte, mas ela não é criminosa, né? Houve uma ameaça física aos jogadores do esporte. A notícia de que havia um plano para sequestrar o presidente do Vasco nessa semana, sequestro, inclusive com possíveis danos à família dele, que não tem nada a ver com o que ele faz. E agora a notícia desse atentado na academia de futebol. Então, assim, se a gente não falar disso, quem vai falar? Se a gente ficar jogando isso para debaixo do tapete, normalizando, a gente está deixando de contar o risco que a gente está correndo aqui no futebol brasileiro toda semana, com loucuras que estão sendo normalizadas, como essa daqui que rolou na madrugada. Exato. No próprio Vasco também, né? No próprio Vasco eles invadiram, falaram até não invadiram, acho que estavam esperando, mas chegaram e falaram com o zagueiro do Vasco: você fica saindo para jogar boliche com a sua família, Vitor. sabe? Como se o cara não pudesse, que não pudesse estar com a família. Pediu para ir embora do Vasco. Mas eu queria falar uma coisa do Abel. O Abel é um cara que ama o clube. Eu conversei com o Abel depois do jogo contra o Corinthians pelo WhatsApp, e ele falou comigo assim: cara, como é que é? Mares calmos nunca fizeram grandes marinheiros. Ele entendeu o que é o Palmeiras. Ele sabe o que é o Palmeiras. Ele tem respeito pela torcida, ele tem respeito pelo clube. Eu sei que ele teve muitas oportunidades de sair do Palmeiras para ganhar rios de dinheiro e preferiu ficar no Palmeiras para continuar essa sequência, construindo essa história que ele tem. É um cara que ama o clube e é por isso que eu não tenho dúvida alguma que o Palmeiras ele vai melhorar. Vai melhorar. Momentos ruins acontecem nas melhores famílias, né? Então o Palmeiras está no momento que precisa realmente se reorganizar, digo, dentro de campo. Conseguiu uma bela vitória hoje, que dá mais tranquilidade para o time, né? E sem dúvida nenhuma, o Abel, o amor que ele tem pelo Palmeiras e o amor que ele tem pelo futebol, a sabedoria dele, ele vai fazer esse pessoal voltar a jogar futebol melhor do que estão fazendo. Nesse corte aí dessa coletiva, ele mostra que está triste com a torcida. Ele cita o clube, cita todo mundo e ele não cita a torcida em nenhum momento. E sempre deixa um parênteses, tipo assim, se tiver que sair, ele sempre deixa né, entre parênteses assim que se ele for o problema, ele vai embora. É que ele sabe que é só uma parte do torcedor. Se ele tivesse o sentimento de que a torcida do Palmeiras, no modo geral, todos eles estão contra e vaiando todos os jogos, ele ia ser o primeiro a pegar o boné e ir embora. Ele sabe para quem ele está falando, né? Ele sabe. Ele sabe. Ele é inteligente, ele é muito inteligente. Ele construiu essa identidade, ele é o maior treinador do Palmeiras. A gente pode criticar, gostar ou não da postura dele, às vezes, na coletiva, na imprensa, e tentar ditar mais ou menos o que o jornalista tem que perguntar, o caminho que o jornalista tem que fazer para... Enfim, a gente pode criticar isso, mas o resultado, ele já deu o resultado. É que, às vezes, a manutenção desse resultado é muito difícil. Você alcançar, às vezes, o sucesso é fácil. A manutenção do sucesso é difícil. E aí, a parte do torcedor, o Rizek trouxe aqui uma informação, e o Losetti estava lá, que imagino que a maioria dos torcedores que lá estavam ficaram contra a minoria que é organizada vaiando o treinador. Então, em determinado momento, não. No início, não. Mas essa entrevista dele pós o jogo de hoje
me deixa claro que ele sabe que não é unânime a cobrança do torcedor. Fora. Dentro ele sabe que ele é unanimidade. Porque a presidente, ela dá uma entrevista e fala, minha ideia é continuar com ele até... E o Anderson Barros também a mesma coisa. Ele sabe que dentro... Até 27. Dentro ele é unanimidade. Fora não. No fim do ano e ela quer renovar até 27. Isso é importante. Eu acho assim, ó, quem comemoraria a saída dele agora? Parte dessa organizada. Os rivais. Curitiba, os rivais, mano. Com certeza, é isso aí. Aí você deixou quicando, pai, pra nós. Os rivais, os caras estão torcendo, pai. Os caras estão torcendo pra ele pegar o boné, mas fica, Abel, tranquilo. Do teu jeito, a gente gostando ou não, pode ficar, irmão. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!